Olá, meu amigo, se a coisa já estava braba, agora ficou pior ainda. A crise financeira piorou o desemprego em todo o mundo e no Brasil não foi diferente. A Câmara está discutindo os efeitos dessa crise em uma comissão especial. E no Participação Popular de hoje, nós vamos conversar com o presidente dessa comissão, o deputado Fábio Ramalho, do PV de Minas Gerais, que é empresário, e o deputado Vicentinho, do PT de São Paulo, ex-sindicalista, que é o relator dos trabalhos. Além deles, vamos ter representantes do governo, especialistas, vítimas da crise e também gente que conseguiu driblar as dificuldades. Nós vamos começar vendo uma reportagem da Ariadne Oliveira sobre essa questão. A taxa de desemprego avançou em março no país, segundo o IBGE. Passou de 8,5% em fevereiro para 9%. É o maior índice desde setembro de 2007. Significa que 141 mil pessoas perderam o emprego de um mês para o outro. Isso só nas 6 principais regiões metropolitanas, que já somam 2 milhões de vagas a menos no mercado de trabalho. E o desemprego aumentou mais nas regiões mais pobres do país. Em Recife, por exemplo, passou de 9,1% para 10,4%. Mas essa onda negativa deve passar rápido. As centrais sindicais preveem uma melhora no quadro geral de empregos no país a partir de agora, por causa das medidas de estímulo à economia adotadas pelo governo. Os economistas também ficaram mais otimistas depois do corte no IPI, o Imposto sobre Produtos Industrializados, para veículos e materiais de construção. E a redução desse imposto para eletrodomésticos também deve gerar novas contratações em breve. Enquanto novas contratações não acontecem, quem perdeu o emprego conta com a criatividade típica do brasileiro para dar um jeitinho durante a crise. Nesse período, especialistas estimam que a informalidade deve aumentar. Deputado Fábio Ramalho, o senhor que é o presidente da Comissão Especial da Câmara que discute essa crise. De que forma que a crise afetou a questão do emprego aqui no Brasil? O que aconteceu realmente e com que extensão que isso atingiu o país? A forma que atingiu o país foi a questão mundial, né? O Brasil foi o último país a entrar na crise, estava mais bem preparado e por estar mais bem preparado foi o último país a entrar na crise e também seremos o primeiro país a sair da crise. Agora, a forma que atingiu é uma forma, principalmente se você analisar bem a questão aí de mineração. Hoje o mundo compra menos minério. Então você vai ver hoje que Minas Gerais, por exemplo, é um estado hoje que os fornos de ferro-gusa que empregava muita gente, hoje está desempregando as pessoas. Aí você vai nas indústrias de carros, de calçados, de tecidos, então, indústrias que exportavam, porque a crise maior é a de exportação. Hoje nós não temos como colocar o nosso produto lá fora porque não está tendo demanda de compra. Então está desempregando as pessoas aqui porque a gente passou a exportar menos. E, deputado Vicentinho, as medidas que o governo está tomando, elas são realmente suficientes para que haja uma sensação de otimismo, como disse a Ariadne nessa reportagem, por parte dos economistas? São medidas eficientes, a seu ver? Olha, antes da crise, como havia um mercado fortalecido, os trabalhadores, na sua grande maioria, 90%, tiveram reajuste acima da inflação. Portanto, havia um mercado sustentado pela própria economia interna. Programas como o da aceleração do crescimento, do fortalecimento da micro e da pequena empresa, projetos que nós votamos aqui. E a convivência com o superávit da balança comercial, que só aconteceu um déficit só no mês de janeiro, mostrando que, de fato, como o meu colega acabou de dizer, a crise chegou depois, foram sinais de muita fortaleza. É como você tem em casa uma poupança e vê um vendaval, derrubou o seu quintal e você tem um dinheirinho para cuidar logo daquele quintal que estava caindo. Então, eu acho que esse aspecto é um aspecto positivo. Evidentemente que o país é capitalista, a crise é capitalista e os países e as empresas que lidam diretamente com a exportação, elas tiveram um impacto direto, sobretudo exportando para os Estados Unidos e para a Europa, e tem empresas que trabalham para estas empresas, também sofreram esse impacto direto. E é por isso que nós devemos, independente da crise lá fora, sempre buscar alternativas aqui dentro, para estar preparado lá fora e criar condição de sobrevivência aqui. Por isso
estamos aí ouvindo. Já ouvimos trabalhadores, já ouvimos técnicos, empresários, e vamos oportunamente apresentar um relatório que contempla essa necessidade do Brasil continuar crescendo, apesar da crise que ocorre lá fora. A tendência da economia, da macroeconomia brasileira nos últimos anos foi valorizar mais o mercado interno, né? Por isso, talvez, esse sofrimento maior das empresas que dependem de exportações. E o Athenágoras Lopes, que está aqui, é coordenador da campanha de readmissão dos funcionários demitidos da Embraer. Não é, Athenágoras? Pode falar para a gente quantas pessoas foram demitidas na Embraer e qual a perspectiva? Você também compartilha desse otimismo dos economistas? Não, em primeiro lugar, a campanha, o Comitê pela Reestatização da Embraer é um comitê unitário, com a presença da Conutas, da CUT, da CTB, foi lançado dia 15 em São Paulo, e ele parte da luta pela readmissão dos 4.270 pais e mães de família demitidos abruptamente, entendeu? Sem nenhuma negociação com o sindicato. Inclusive o sindicato esteve aqui com a presença do governo Lula, que também, lamentavelmente, só disse que lamentava, não tomou nenhuma atitude, deixou que as coisas corressem ao bel prazer, e nesse momento estão os 4.270 demitidos, e não é um problema de qualificação, nós estamos falando de operário que produz avião, não estamos falando de qualquer, então não é um problema de maior ou menor qualificação. Então, essa crise, o exemplo da Embraer é apenas uma ponta desse iceberg. Nós não comungamos com a expectativa de algumas centrais sindicais de que a crise é passageira, achamos um crime contra os trabalhadores brasileiros que deputados e que o presidente da República e que quem quer que seja disse que no Brasil essa crise é passageira. Não existe saída numa sociedade capitalista a partir do consumo interno sem emprego e sem salário. É impossível. Isso é a base mais simples de compreensão da economia. Então, o que nós achamos que precisa de medidas que defendam a classe trabalhadora. E medidas que defendam a classe trabalhadora é colocar o problema da readmissão imediata da Embraer, é editar uma medida provisória que garanta a estabilidade no emprego para os trabalhadores desse país frente à crise por pelo menos 2 anos e não ficar aí dependendo simplesmente do mercado interno ou criando uma expectativa. Quanto à felicidade e à expectativa, essa é a força do nosso povo. O povo tem expectativa, o povo quer ficar bem, o povo quer emprego. É isso que nós, trabalhadores sindicalistas, também queremos. O problema é que os sonhos que movem a nossa vida precisam de atitudes concretas. E para o bem ou para o mal, existem as pessoas que governam o país. E as pessoas que governam o país não podem viver só de sentimentos ou de expectativas. Tem que tomar atitude. A Câmara dos Deputados tem a obrigação de, nessa comissão, não ficar discutindo só o problema do mercado interno. Qual vai ser a posição dos senhores deputados aqui? Vão ou não defender a estabilidade no emprego? Como é que o empresariado vê isso? Como é que o Vicentinho, ex-sindicalista, vê isso? Como é que os companheiros do Ministério do Trabalho, companheiros aqui da sociedade em geral que estão aqui, veem esse debate? Nós queremos uma forte campanha dos trabalhadores. Agora, não tem como enfrentar essa crise sem defender os trabalhadores. E isso significa medida de governo e estabilidade no emprego. E aqui se mostra um governo de que lado que ele está na crise. Porque bilhões e bilhões de reais já foram dados via medida provisória. A Embraer, então, são 20 bilhões do dinheiro público, do seu dinheiro, do meu dinheiro, do governo brasileiro via BNDES, para depois demitir, depois de tanto lucro, depois de 50 milhões distribuídos por seus acionistas, por seus executivos, e nós é que temos que esperar, e só sonhar, não, nós exigimos. Por isso o comitê, não tem como uma empresa de interesse nacional, de soberania nacional, como é a produção de aeronave, inclusive aeronave para o Exército, etc. e tal, seguir na mão da iniciativa privada. Então, defender os trabalhadores é estatizar. E isso o Vicentinho fez muito na vida. Defender muito a estatização, as empresas estatais, a economia planificada num certo limite da sua vida. Então, nós queremos agora atitude. Atitude dos deputados, atitude do presidente da República e dizer aos trabalhadores que transformem a sua esperança em luta. Sejamos felizes, otimistas, porque nós precisamos criar os filhos, precisamos trabalhar, colocar os filhos na escola, etc. e tal. Agora, transformar nosso sonho, nossa expectativa e a nossa indignação do desemprego em luta concreta. Porque nós temos que enfrentar a inércia do Congresso Nacional, que também vive aí na bancarrota, aí, ridicularizado pelo problema das passagens e tantos outros escândalos. E agora é o momento. Os trabalhadores exigem do Congresso e do governo uma medida provisória que garanta a estabilidade no emprego por pelo menos 2 anos para enfrentar essa crise. Então, eu vou passar a palavra agora aqui para Ezequiel Nascimento, que é sindicalista também, e agora é secretário de Políticas Públicas no Ministério do Trabalho e Emprego. Ezequiel, existe... Uma vez sindicalista, sempre sindicalista. Pois é, está aí o deputado Vicentinho para falar isso. Existe perspectiva
de que essa solução apontada pelo Atenágoras, uma reestatização e a garantia de estabilidade no emprego, principalmente essa questão, estabilidade no emprego nesse momento de crise, existe alguma perspectiva de que isso seja usado como uma solução pelo governo? Essa não tem sido uma proposta que tem chegado ao governo. Essa proposta não chegou. No Ministério do Trabalho, ele trabalha e ouve a sociedade, especialmente os representantes da classe trabalhadora. As 6 centrais sindicais, são 6 as centrais sindicais hoje no Brasil, e as confederações patronais, né? Representantes da indústria, do comércio, da agricultura, do transporte, do turismo, dos serviços, da saúde, daí por diante. E fruto dessas discussões é que o governo, o Ministério do Trabalho especialmente, se manifesta. A grande reivindicação dos trabalhadores, e esta sim já foi atendida pelo Ministério do Trabalho, foi em relação à demissão imotivada. E aí eu acho que alcançaria, sem dúvida nenhuma, a Embraer e outros casos parecidos. Especialmente, e aí eu acho que o Atenágoras tem razão, daquelas empresas que são financiadas com recursos oriundos de fundos públicos, né? E aí são várias, especialmente as maiores empresas brasileiras, elas são financiadas, o custo mais barato do seu capital de giro, do seu investimento, do seu custeio, são fundos com origem pública, Fundo de Amparo ao Trabalhador e outros, né, no Nordeste, Fundo Constitucional do Centro-Oeste, daí por diante. E eticamente, moralmente, é inaceitável, inconcebível que empresas tomem dinheiro público subsidiado pela sociedade brasileira e no dia seguinte começam a demitir trabalhadores. Mas, Ezequiel, essa é uma visão do Ministério do Trabalho e Emprego. E qual é a visão sistêmica do governo? Porque nós também temos uma equipe econômica que muitas vezes pensa de forma diferente, né? O governo a equipe econômica sempre precisa de sociedade pressionando. No caso do Ministério do Trabalho, ele é mais, nesse tema, é a voz da sociedade dentro do governo. O Ministério do Trabalho pressiona a equipe econômica, leva o problema ao presidente da República, agora precisa dos trabalhadores também, suas representações, estarem atentas e também fazerem a pressão correta, especialmente aqui dentro do Congresso Nacional, que efetivamente é o eco da sociedade brasileira, né? Agora, a questão da 158, esta sim talvez seja uma questão neste momento relevante. Explicar para quem não está acompanhando. A resolução, a Convenção 158 da OIT, a Organização Internacional do Trabalho, ela fala da demissão imotivada, ou seja, qualquer empresa, isso na Europa já é assim, Japão já é assim, para demitir, ela precisa ter motivos para demitir. Não é simplesmente chegar e, um belo dia, olha, eu vou cortar 4.200 empregos. O impacto de uma coisa dessa numa região é terrível, é pior do que o impacto da natureza, porque na natureza tem um terremoto, tem um maremoto, enfim, em seguida as pessoas começam a reconstruir aquilo ali. Mas um cidadão que perde o pai de família, a mãe de família, que perde o emprego hoje, ele morre a esperança dentro dele, alguma coisa dentro dele morreu, né? Então, a Convenção 158 da OIT, que o governo brasileiro já encaminhou aqui ao Congresso Nacional, está aqui na Câmara sendo discutida, esse é um tema relevante. Porque, efetivamente, as centrais sindicais não pregam e não defendem, pelo menos não chegou ao governo, nenhuma demanda sobre estabilidade. Nem agora e nem para os anos vindouros. Mas a questão da demissão imotivada, ano passado os deputados falaram que o Brasil foi o último a entrar na crise. Ano passado nós fomos, talvez, dos grandes países, o único país que gerou um saldo de quase 1,5 milhão de empregos no Brasil. Nós terminamos o ano com quase 1,5 milhão de trabalhadores, de empregos gerados. Mas para gerar 1,5 milhão de empregos, nós tivemos que admitir 16,5 milhões de trabalhadores e demitir 15 milhões. Foram demitidos ano passado. Ou seja, 15 milhões de trabalhadores, né? É uma rotatividade que tem um custo para a sociedade, para as empresas, mas para o Brasil, de um modo geral, terrível, imenso. Esse é um tema que eu acho que os trabalhadores precisam colocar na ordem do dia e o Ministério do Trabalho está absolutamente aberto a tocar nesse tema. Nós vamos ouvir agora uma pergunta do cidadão Luiz Sérgio, que é vendedor. Uma pergunta aqui para a gente botar na discussão. Vamos ver. Meu nome é Luiz Sérgio, sou vendedor. Eu queria saber quais são os setores que serão mais afetados pela crise. Passar essa pergunta então para o Manuel Mendes de Oliveira, que é da Associação Brasileira de Recursos Humanos, né, Manuel? Pode explicar para a gente, você que está acompanhando mais de perto aí junto às empresas,
aos departamentos de recursos humanos, quem é que está demitindo mais agora no Brasil? No momento, a demissão está sendo quase que generalizada. Antes de responder a pergunta do telespectador, eu queria dizer o seguinte, que hoje a demissão é mais em função da falta da qualificação. Aquelas empresas onde existem os profissionais qualificados, ele consegue ter uma estabilidade. Porque a estabilidade, eu acho que não está em ato de governo, não está em nenhum instrumento legal. A estabilidade está na preparação, na empregabilidade. Mas também acontece o fenômeno de quando o sujeito é especializado demais para um segmento da indústria, ele perde emprego. Foi isso que aconteceu na Embraer, né? A capacitação é alta, mas só tem um player no mercado. Mas o caso da Embraer é quase que exclusividade. As demais empregos existe a condição. Inclusive, aí seria uma condição do Fundo de Amparo do Trabalhador entrar com cursos de preparação para que eles tivessem uma empregabilidade e pudessem ser recolocados em outros locais no mercado de trabalho. Mas hoje o maior desemprego realmente está, inclusive nas categorias dos colaboradores que têm nível médio e que estão também nos setores mais de indústria, setores que produzem bens de consumo. Isso inclui as empresas que trabalham para o mercado interno? Para o mercado interno e para o mercado externo. O mercado externo hoje, que foi comentado aqui, se falou aqui na parte de minérios, uma série de coisas, mas a parte alimentícia também, ela está sendo bastante atingida em função da falta de exportação de carne, frango e uma série de outras coisas. Mas também o que a gente tem que ver nesse momento de crise, no momento de crise global, foi colocado também de que o Brasil foi o último país a ser atingido. Acho que nós pensamos que as coisas acontecem com os outros, que não acontecem conosco. Nós tínhamos que também pensar antes que se nós estamos vivendo uma economia globalizada, de uma forma ou de outra nós tínhamos que ser atingidos. Então nós tínhamos que nos preparar um pouco antes. O que me causa assim, um certo espanto, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, é que as empresas, muitas delas estão aproveitando do momento da crise e estão demitindo em função da crise. Com a desculpa da crise. Com a desculpa de que é crise. E quando, na verdade, nem sempre são necessárias demissões. Então, essas coisas precisam ser vistas. Sindicatos que defendem os trabalhadores precisam verificar bem isso. Agora, eu acho que tudo depende ainda da falta de qualificação e preparação da mão de obra do povo brasileiro. Basicamente seria esse o problema, né? O problema principal. Vou falar com a professora Janice Pereira, da Universidade Uniceub aqui de Brasília, é psicóloga especializada nessa área, né, de orientação, também. Enfim, né? Também. Janice, acontece de fato isso que foi apontado pelo Ezequiel, morre uma esperança, morre uma coisa dentro do trabalhador quando ele é demitido? Como é que isso ocorre, assim, na visão da psicologia? Eu ouvi e fiquei pensando, há algumas condições que nós vivos, né, nos submetemos, que são históricas, são históricas e que têm toda uma carga de herança que vem de muitos anos. Nós acabamos de nos deparar com a queda do socialismo. Hoje nós somos praticamente um mundo capitalista. E, em razão disso, eu vou dar uma volta para chegar a um aspecto muito central na vida do trabalhador, que é o trabalho, né? Em razão disso, nós aprendemos desde crianças que devemos ter desempenho. Desde a pré-escola, estamos aí sendo estimulados, né, a preencher um calhamaço, muitas vezes, do dever de casa. E quando a criança faz, ela é bem estimulada e reconhecida e congratulada não só pelo professor, mas pelos coleguinhas. Faz-se aí um desenho bonito, ele é muito bom. A partir daí, a gente inicia um processo de fortalecimento da identidade a partir do trabalho. Ao longo de toda a nossa vida, nós vivemos e ouvimos: você trabalha, você é um ser humano. Você trabalha, você é um ser digno. Então, é muito difícil para um trabalhador não viver essa angústia do desemprego. Porque ele tem, então, toda uma herança que ele não tem controle sobre isso. Ele só vive o rótulo, o estigma de que ele, a partir de determinado momento, pode eventualmente não ser o provedor da sua casa. Isso vai para os homens e para mulheres também, atualmente. Não ser o provedor da sua casa, ter aí um determinado rebaixamento de valor.
Um indivíduo que passa durante muito tempo sem um emprego, certamente pode repercutir aí num processo de doença, adoecimento, que muitas vezes também é mal interpretado. Quando, por exemplo, acontece a depressão, naturalmente a perda de vontade pelas coisas faz com que a pessoa fique sem reação, sem iniciativas. E, por conta disso, ele, mais uma vez, é rotulado de alguém que é vagabundo, que não quer fazer, porque é preguiçoso. Bom, enfim, o trabalho é central, o recado o trabalho é central na vida da gente. E a gente, às vezes, não se dá conta disso. Muitas vezes, as pessoas que trabalham com empenho, com envolvimento, porque gostam do trabalho que fazem, ou gostam da organização onde trabalham, se mantém durante muitos anos se alimentando com aquela centralidade, e durante um tempo ele faz o quê? Se sente bem, se sente fortalecido. Da noite para o dia, quando perde o emprego, ele se apercebe sem muitos recursos, sem parâmetros, e da noite para o dia é muito pesado para a pessoa deduzir que ela efetivamente não tem mais um determinado valor. E eu acompanho não só toda uma investigação sobre sofrimento no trabalho, o sofrimento do desempregado e o prazer também, mas também esse movimento do mercado. As pessoas, quando perdem o emprego, independente do nível, pode ser um trabalhador da construção civil, pode ser um executivo. A percepção é a de, e agora? Né? Até o tema do dia de hoje. E agora, o que eu faço? Muitas vezes a pessoa não se preparou, nunca refletiu, inclusive é um traço do nosso povo, a não gestão da carreira, não se preparou, inclusive, para esse momento. Então, e aí toma no susto. O resultado é sofrimento, é angústia e muito desamparo. Um desamparo muito pouco produtivo, porque, no fim, aos poucos, quando a pessoa tem recursos psicológicos, reage, busca informações do mercado, do ambiente em que vive, quais as ofertas que existem, como deve procurar o seu currículo, a quem procurar, como é que ele deve se orientar, se preparar, se apresentar. Mas não são todas as pessoas que pensam assim. Agora, existem casos de gente que deu a volta por cima. E aqui tem o Luiz Carlos Gomes, que há 9 anos, né, Luiz, você foi demitido, perdeu seu emprego. Conta a sua história, como é que você saiu dessa depressão que a professora falou aqui, dessa falta de motivação, como é que foi dar a volta por cima, efetivamente? Exatamente. Eu perdi meu emprego numa época que não poderia ter perdido. Aí, por esse motivo, eu tive que usar minha criatividade para que eu pudesse dar continuidade ao meu trabalho, que era na área de tecnologia. Era o quê? Você fazia o quê? Eu sou analista de sistemas, né? Aí trabalhei durante um tempo nessa empresa, fui demitido. Aí, sem nenhum motivo? Na realidade teve motivo, que essa empresa ela trabalha com o governo, aí perdeu o contrato e vários empregados eles tiveram que sair. Aí eu montei a minha própria empresa, no mesmo segmento que eu trabalhava, e hoje estou aí 9 anos no mercado, trabalhando no que eu gosto, né? E como ele falou, eu sou especialista no que eu fazia, né? Sou qualificado, mas eu tenho um nicho de trabalho, é diferente, por exemplo, da aviação civil. Você saiu, você não vai ter para onde ir, realmente. Não tem quem te empregar. Exatamente. E você não vai poder montar o avião em casa, né? Exatamente. Agora, no caso, eu tinha. E no seu caso, como é que foi a superação? O baque inicial e você passar a ter a visão de empreendedor. Como é que foi isso? Inicialmente teve aquele baque, mas eu não pude me abalar psicologicamente, porque senão ou a gente pensa na solução ou no problema, né? Aí eu comecei a pensar na solução para poder... Já de imediato? Achar caminhos. Tudo bem. E foi fácil? Você conseguiu motivação logo de cara? Assim? Não, consegui. Lógico, apoio familiar, tudo, né? Para a gente poder chegar onde a gente quer. Falar então com a Edinalva Fernandes Costa de Moraes, que é do projeto Escola de Empreendedores da UNB. Edinalva, qual é o caminho para quem perdeu o emprego e pensa assim, eu agora vou ser dono do meu próprio nariz, eu mesmo vou ser meu chefe. E aí? Então, tem até muitas pessoas, né, bem empregadas que têm essa questão, né? Eu quero ser dono do meu próprio tempo, do meu próprio destino e do meu próprio nariz.
né? Mas não é uma decisão tão fácil. Às vezes, quando acontece uma situação como essa do Luiz, né, de se ver de repente tendo que ser dono do próprio nariz e do seu próprio destino e cuidar dos seus sonhos, né, e ter o seu valor, como a professora falou, né, do trabalho, né, o trabalho ele traz, né, essa questão mesmo de eu sou, né, a autorrealização pessoal, além da profissional, né? Então, são 3 caminhos que o trabalhador que perdeu o seu emprego ele pode seguir. Um deles é abaixar a cabeça e cair na depressão. Se lamentar. Se lamentar, né? O segundo caminho, né, é se ele ainda não tem a qualificação, né, é ele buscar se qualificar, né, para outras tarefas, talvez que não só aquela que ele é especialista. É claro, você ter uma especialização, uma experiência, uma formação num determinado setor, isso pode se tornar também uma grande vantagem, que você já está naquele setor, já tem todo um conhecimento, né, desse mercado, né, que é um elemento fundamental, é conhecer esse mercado, né? Se você quer criar sua empresa, não basta saber fazer, né? A gente está na era do saber fazer, mas também do saber ser, né? E principalmente ter a oportunidade real, né? Muitas vezes a gente tem o desemprego também, que não é esse da demissão necessariamente, mas uma demissão voluntária, né? Um programa de demissões voluntárias, existem vários no país, em vários setores, né? Ocorre que muitas vezes as pessoas se encantam com a ideia de serem donos do seu próprio nariz, né, ser empreendedor. Entram no PDV. Entram no PDV, depois recebe aquela bolada, né, mas não fez uma pesquisa de mercado, investe o seu dinheiro em qualquer atividade, ou porque gosta, ou porque sabe fazer, ou pensa que sabe fazer. Mas se esquece. E conhece alguém que fez e se deu bem naquele setor, e né? deu certo, isso acontece né? muito. Ficou rico, trabalhando pouco, né, rapidamente. Mas não como os filhos, a família, cada um tem as suas particularidades, né? Cada área de negócio tem as suas particularidades. Existem todas essas questões estruturais que foram colocadas, né? A intenção do governo de redução de IPI, de microcrédito, de ter acesso ao crédito, esse empreendedor, que nem sempre, né? É muito raro você conhecer um empreendedor que ele tenha dado certo seu empreendimento usando apenas recursos próprios. Ele precisa ter acesso a crédito. Precisa, né? Via de regra, ele tem que ter acesso ou do governo, dependendo da atividade. É importante o governo ter programas de fomento e de financiamento a atividades inovadoras, mas especialmente quem vai atuar. Vamos pegar o exemplo dos funcionários ou ex-funcionários da Embraer, né, que é um mercado muito especializado. Se ele quer aproveitar esse conhecimento que ele desenvolveu durante toda a vida de trabalho nessa instituição, certamente daí sairão produtos e serviços extremamente inovadores, né, para um mercado que requer muita pesquisa. Então, o empreendedor só com a sua indenização de trabalho, dificilmente ele vai conseguir. Vai dar um passo muito comprido ali. Não vai dar um passo muito longo. Agora, eu até vou passar então essa questão para o deputado Fábio Ramalho. Os deputados até estão muito quietinhos aqui hoje no nosso programa. Deputado, essa questão do crédito e também outras questões relativas à burocracia que é enfrentada pelo candidato a empreendedor, são questões que são discutidas frequentemente aqui na Câmara. Como que a comissão especial que discute a crise vê essas propostas, a solução para esses problemas? O que efetivamente pode ser feito aqui pela Câmara para isso? A sociedade, quando vem aqui, o primeiro lugar que a sociedade acha, a porta aberta que acha para trazer os seus problemas é a Câmara. Aqui a gente, toda a sociedade, quando chega aqui, a gente abraça os problemas da sociedade. Quando se diz do microcrédito para ajudar os pequenos empresários, dentro das comissões da crise foi criada também a questão que cuida dos bancos, que justamente vai tentar, a gente vai dar
cada comissão na crise que tem a indústria, tem os bancos, né? E é justamente para determinar que os bancos procurem viabilizar os créditos. Com a crise o dinheiro sumiu também, né? Sumiu e os bancos eles foram irrigados com o dinheiro do governo. E agora cabe a essas comissões determinar, não através de determinação, mas através de sugestões para o governo, para que o governo procure, através das sugestões dessas comissões que foram criadas, procurar solucionar o problema de quem não tem crédito. Isso então não dependeria da Câmara em si, numa ação da Câmara, isso teria que ser uma sugestão para que o Executivo fizesse essa essas comissões vão apresentar sugestões, não é, meu relator? Nós vamos apresentar sugestões, e as sugestões, eu tenho certeza que o governo tem sempre acatado as sugestões da sociedade. E quando a Câmara oferece uma sugestão, ele oferece ouvindo tudo, ouvindo os sindicatos, ouvindo os ministérios, ouvindo, enfim, a sociedade, ouvindo todas as centrais sindicais, a CNI, o comércio, as federações das indústrias, enfim, a gente ouve toda a sociedade num todo e o governo também. E através de ouvir a todos, a gente tenta, com toda a comissão, apresentar sugestões no sentido de que o governo possa realmente pegar essa crise, agir com mais agilidade, tenha meios de agilidade e que possa oferecer para o país e para a sociedade, para o povo, uma maneira melhor de acabar com a crise e de que realmente cada pessoa possa ter seu emprego, possa ter a sua empresa, inicie a sua empresa com segurança e possa viver uma vida melhor, uma vida com dignidade, que é através do emprego e através de, sobretudo, da geração de renda que vai transformar esse país e que vai fazer com que esse país volte a crescer, volte a ter confiança, cada brasileiro volta a ter confiança no seu país, volta a ter confiança no seu Congresso, na sua parte pública, enfim, que as pessoas possam ter confiança, e muito mais que confiança, elas possam ter a satisfação de serem felizes através de um trabalho. Deputado Vicente, o senhor de metalúrgico foi eleito, foi estudar direito, agora se por acaso em alguma eleição o senhor não foi eleito, o senhor já tem uma nova capacitação aí, né? Já tem uma nova área de trabalho. Essa questão de capacitação, como é tratada aqui pelos projetos da Câmara também? Primeiro queria responder o seguinte, eu sou metalúrgico. Estou deputado. Pode vir a ser advogado. Espero um dia ser advogado. Estou até me preparando para fazer uma tese. Mas eu sou deputado da classe trabalhadora. A minha vida aqui nessa casa é apresentar projetos que são projetos para os trabalhadores. Sou autor de quase 60 projetos de lei. Para a construção civil, falei para eles agora os projetos que nós temos, para periculosidade, cortadores de cana, projeto para geração de emprego, o projeto da micro e pequena empresa que eu apresentei, que zera os impostos por um período e vai aumentando gradativamente para poder dar condição de crescimento. E nesta comissão, nós já temos, inclusive, o que dizer. Existe uma coisa que se chama respeito, primeiro a vocês que estão aqui, ouvi-los. Segundo, aos palestrantes, porque a série de audiências públicas ainda não se encerrou. Nós temos que ouvi-los para depois apresentar um parecer. Mas, por exemplo, eu sou o relator da proposta dos projetos de lei que reduzem a jornada de trabalho. Tanto o projeto de direção 35 da Comissão de Trabalho, como a PEC, que eu atuo junto com outro deputado numa outra comissão especial. Esse é um dos projetos que nós vamos colocar como sugestão, né? Queremos discutir impostos, que é uma coisa importante para fazer com que quem produz nesse país seja muito mais valorizado do que quem ganha dinheiro através da especulação. Os bancos ganham muito dinheiro e não produzem, como diz na minha terra, um prego numa barra de sabão. Precisa que a gente tome muito cuidado para diferenciar esse tipo de coisa. E vão surgir muitas ideias. Agora, nós não respondemos ao colega, que perguntou ainda, apesar da rodada toda. Eu queria dizer para o nosso colega que, na minha opinião, existem 3 tipos de desemprego no Brasil. Um deles é o desemprego estrutural, né, que empresas sempre demitem quando modernizam, linha de montagem, novos métodos de trabalho, né? Esse é o desemprego mais grave, porque é o desemprego que o retorno é mais difícil. É por isso que eu tenho projetos, por exemplo, eu sou autor de um projeto que proíbe que o motorista de ônibus seja motorista e cobrador ao mesmo tempo, porque estão tirando a função do cobrador. Nas fábricas, um operário hoje opera com 3, 4, 5, 6 máquinas, né? Então, é preciso que a gente tome este cuidado, que o lucro seja social,
Que as pessoas não pensem no lucro apenas de maneira imediata, sem levar em consideração o que é mais importante, que é o ser humano e que é o trabalhador. Por isso que são legítimas as palavras do nosso companheiro, apesar da generalização que ele fez. É bom se lembrar, irmão, que aqui tem muitos deputados, gente séria, gente competente, gente capaz, gente honesta, não é? Infelizmente a mídia mostra o comportamento de um e muita gente generaliza. E a gente precisa aprender realmente a separar o joio do trigo, senão a gente vai condenar uma instituição que é a instituição mais aberta, mais avançada, que é o Poder Legislativo. Quando o grande, aprendendo no curso de Direito, doutor, quando o grande Montesquieu colocou os 3 tipos de controle do Estado, um faz a lei, outro executa, outro fiscaliza, independentes entre si, mostra que a democracia tem que ter esses 3 pilares. Se não tiver, alguma coisa está faltando. Então eu não participo deste tipo de fala que acontece pelo Brasil afora, de que tudo é bandido, todo mundo igual, essa casa é uma vergonha. Não, tem muita gente séria aqui. E se Deus quiser, as coisas vão se apurando, vão se depurando. Eu só espero que o nosso povo, na hora de votar, também tome cuidado. Porque teve gente que votou por brincadeira. Votou em deputado folclórico, votou em deputado porque é artista, né? Mas respondendo ao nosso amigo, os 3 tipos de desemprego são: um é o conjuntural, desculpa, é o estrutural, que é muito sério. O outro tipo de desemprego é o desemprego conjuntural, diante da crise. Inclusive no caso da Embraer, que é o caso mais doído, tivemos audiência pública com o vice-presidente da Embraer aqui, brigamos, foi uma coisa muito séria e já apresentei, inclusive, um requerimento à mesa diretora para criar uma comissão externa, para, em loco, nós acompanharmos o que está acontecendo lá. E eu tenho uma referência muito boa da Embraer, com todo respeito ao meu irmão aqui, que é o companheiro Toquinho. Toquinho é o presidente do Sindicato da Indústria Aeroespacial e é trabalhador da Embraer. Ele tem me contado casos, a atitude, a gente já sofre com a demissão. A demissão a gente já sofre. Mas a atitude que a empresa tomou, sem dialogar com os sindicatos, sem falar com a sociedade, sem discutir, sem buscar alternativas, mandando embora como se fosse um campo de concentração, você fica aqui, você vai para lá, você está separado, para a gente que trabalhou a vida inteira, que se preparou, isso é muito grave. E nós não aceitamos esse tipo de coisa. A Embraer deveria respeitar, porque eu mesmo fui procurado pelo presidente da Embraer, pelo um dos dirigentes da Embraer, para falar com o Lula para o governo apoiar a Embraer. Então que atitude é essa? Isso é uma coisa inaceitável, já colocada publicamente. Teve deputado que disse que não faça isso para poder. Eu fiz, porque eu faço questão de que os trabalhadores, que é o nosso maior patrimônio, sejam respeitados. Outro tipo de desemprego, isso para mim é muito grave, que é o terceiro tipo, o Ismael acaba de me colocar aqui, essa história da rotatividade de mão de obra. Veja, embora a gente tenha tido dado positivo da contratação de mais de 1 milhão de pessoas, foram 16 milhões contra 15 demitidos. Então é o papel do empresariado perceber que a médio prazo está prejudicando a própria galinha dos ovos de ouro, que é o trabalhador que trabalha e que consome e que paga imposto, né? Então isso é muito mal. Então para responder o nosso jovem, por isso que neste caso tem trabalhador que é demitido, meu jovem, porque a empresa aproveitou para mandar embora mesmo. Tem uma outra que está demitido porque a empresa quer reduzir o salário e troca trabalhadores por esse motivo. E tem outra que mandou porque teve essas consequências com a produção e na crise. A Edinalva está querendo fazer uma pergunta aí, parece. Deputado, eu quero só acrescentar um 4º tipo de desemprego, né, que é o de inclusão, que é dos jovens, aqueles que nunca estiveram no mercado de trabalho e que têm muitas dificuldades, então, porque deixa eu colocar mais um, então, tem um projeto de lei meu. Isso tem a ver com o que a gente falou, da capacitação também. Não, mas tem outro. Não, esse aí, eu vou apresentar um outro tipo de desemprego que vai derrubar essa tese. O jovem dele é exigido uma experiência que ele não tem. O jovem que, quando está na fase de pressão do serviço militar, não arranja emprego nem ferrando, porque a empresa não contrata, porque ele pode ter estabilidade. Mas tem uma outra faixa, que inclusive tem um projeto meu que trata desse assunto. Uma faixa para quem tem 40 anos, que é considerado velho para trabalhar, não consegue emprego, nem terceira idade, mas é novo para se aposentar. Então, isso está excluído do mercado de trabalho. No meu projeto, a gente propõe uma cota, pelo menos de 30%, para contratar
estes nestas idades, que já têm experiência, flor da idade, responsabilidade. Agora, é claro, tem que haver reciclagem, porque o torneiro mecânico de 10 anos, de 15 anos atrás, não é o mesmo de hoje. Antigamente era torno revólver, torno revertical, agora máquina de controle numérico. Eu que sou inspetor de qualidade, os equipamentos que eu trabalhei na Mercedes-Benz durante quase que a vida inteira, são outros equipamentos diferenciados. Mas é papel social que as empresas devem adotar. Eu queria só, em primeiro lugar, o seguinte, eu acho que alguns exemplos que foram dados aqui são muito importantes para a classe trabalhadora. Essa força que o companheiro aqui teve de superar, ela precisa ser qualificada e valorizada. É o que eu falava, os trabalhadores têm essa esperança. O nosso povo tem essa força. Senão, como é que o nosso povo vivia, inclusive, a sua história, né? Vocês acham que qualquer um pode ser um empreendedor? É só a questão de saber? O que eu quero dizer é que as pessoas têm força. O trabalhador brasileiro, ele é muito capaz, já demonstrou isso, entende? O governo precisa apoiar as iniciativas de qualificação. Nós não somos contra. Acho que é importante a qualificação e a diversificação. Agora, isso não pode ter como final a resultante de que a culpa do desemprego é falta de qualificação. Aí não. Aí você resume a discussão. E aí eu quero retomar a discussão no aspecto mais global. Nós estamos falando de uma crise. Hoje os principais jornais estão falando que a Companhia Vale do Rio Doce, publicaram hoje, ela produziu 27% a menos nesse primeiro trimestre. Olha do que nós estamos falando. Nós estamos falando da maior mineradora do planeta, com 30% de perda na sua capacidade produtiva. Os números da indústria paulista, que representam 30% do parque produtivo desse país, dão conta de que pelo menos 25% da capacidade produtiva do estado de São Paulo está paralisada. Entende? O que significa? Essa crise, que é internacional, que é de exportação, ela é estrutural, ela é muito profunda. As iniciativas que o governo tem tomado, o incentivo a crédito, o que é importante? É papel do governo fazê-lo. Agora, não está dado que isso vai resolver o problema. Esse é o debate que nós queremos fazer. O problema é estrutural, é uma crise muito profunda. A maioria das empresas, o senhor como empresário sabe disso, as grandes empresas desse país não têm controle do empresariado brasileiro, são todas empresas multinacionais, né? Nós sabemos como é hoje, e aí a quebradeira vai seguir. Então, medidas, Vicentinho, que protejam o emprego de uma forma mais global são emergenciais. Porque não pode ser que nós nos resumamos ao problema do mercado. Por isso, o que nós estamos dizendo para a comissão? Para além do problema do crédito, nós queremos discutir do ponto de vista da garantia de emprego. Do ponto de vista, para concluir, que outros querem falar, eu estou observando aqui o Gerson, mas veja só, se nós não chegarmos àquilo que eu aqui estou tocando no tema, mas, por exemplo, para além da 158, mas é necessário regularizar demissões coletivas nesse país. Não pode ser? Não pode ser que os empresários tenham o direito de demitir a bel prazer 400 pessoas, 500 pessoas, 1.000 pessoas, e não existe lei, Vicentinho, que regulamente isso. Sequer existe um projeto de lei. Existe o projeto. Não existe um projeto meu. Não, que regulamenta demissão coletiva. Exatamente. Com a questão da participação das negociações. Você só me permite uma coisa. Só uma questão, Vicentinho. Não, para esclarecer. Quando houve a audiência pública na Justiça do Trabalho, no Tribunal Regional lá em Campinas, para tratar o caso da Embraer, o presidente da Câmara falou, o presidente do Supremo falou, pessoal, apoiem o projeto do deputado Vicentinho, porque o meu projeto, ele regulamenta as demissões. É um projeto que, por exemplo, se o trabalhador, se tem 2 na família, um é casado, tem 3 filhos, o outro é solteiro, né? É o que a gente chama de demissão responsável. Se é arrimo de família. No meu projeto, a proposta é discuta com o sindicato a decisão, discuta com a sociedade, verifique qual é o critério, assuma compromisso de se voltar ao trabalho, desde que comprovou que tem que demitir. Não é uma coisa fácil, tem que comprovar primeiro, para colocar a cidadania na hora da dor. Esse projeto, inclusive, infelizmente, uma parte aqui do empresariado andou criticando muito. Mas é um projeto que faz com que o empresariado sente a mesa e fala, gente, eu estou com um problema. Como é que nós resolvemos esse problema? A rigor, deputado, é colocar o ser humano no centro da discussão. Depois te dou meu projeto para você. Já entreguei para o Zé Maria, ele levou o projeto. Todas as propostas que se colocam aí de enfrentamento dessa crise é sob um viés absolutamente econômico. Não é colocando o trabalhador, a trabalhadora, o ser humano no foco, né? E é daí que a política de trabalho, como política pública, ela não é vista pela sociedade como política pública. O trabalho é algo individual e não uma política pública tão importante e necessária quanto é a segurança, quanto é a educação, quanto é o transporte
e a saúde, daí por diante, né? Mas eu queria falar de crédito e de qualificação. É claro que essa é também das formas importantes, no caso brasileiro, do desemprego. O ano passado, nós, através das nossas... E eu estava olhando a reportagem aqui que fala da pesquisa do IBGE nas regiões metropolitanas. Os dados do CAGED, do Ministério do Trabalho, é o cadastro de empregados e desempregados. Ele é cadastro, ele é registro administrativo, não é pesquisa, né? E atinge o Brasil inteiro, ou seja, são dados reais e não uma pesquisa ou um censo, que mensalmente a gente recebe. Mês de janeiro nós tivemos um déficit grande ainda no emprego, perdemos mais de 100 mil postos de trabalho. Mês de fevereiro já recuperamos 9 mil positivo, né, já foi um saldo positivo do ponto de vista quantitativo. Não, Brasil, do ponto de vista quantitativo, pouco expressivo, mas do ponto de vista qualitativo, nos colocou como o primeiro país do mundo a se recuperar. Mês de março, período de crise. Neste período de crise. Mês de março, nós já tivemos um saldo positivo de mais de 34, quase 35 mil postos de trabalho. Quer dizer, já é também um alento nisso aí. Mas ano passado, nos postos do Ministério do Trabalho, nós conseguimos captar 2,5 milhões de vagas de trabalho oferecidas pelas empresas que chegam lá no posto oferecendo vagas. E encaminhamos quase 6 milhões de trabalhadores para preencher essas 2 milhões de vagas, ou seja, quase 3 trabalhadores por vaga. E só conseguimos preencher 1 milhão. Sobraram no sistema mais de 1 milhão de vagas. Então, é evidente que o problema da qualificação profissional é um problema colocado e é um problema importante. Ano passado, nós chegamos a qualificar mais de 500 mil brasileiros, né, o Ministério do Trabalho, através da Secretaria de Políticas Públicas de Emprego, que tem como prerrogativa também qualificar trabalhadores, né? Isso não é o suficiente, a gente sabe que não é, os recursos do país são limitados, mas é também, além de ser uma quantidade bastante grande de recursos que se coloca, é um exemplo que também se dá para o setor empresarial. Essa é uma questão, a qualificação do trabalhador brasileiro não interessa apenas ao governo e ao trabalhador, interessa a toda a sociedade brasileira. Então é necessário que as empresas também comecem a entrar nessa questão, que é uma questão, essa é estrutural também, ela é uma questão, é uma herança de algumas décadas, e é uma herança que a sociedade brasileira vai ter a responsabilidade como um todo de recuperar o país desse problema. Seria bom chamar a atenção para um aspecto, que é o aspecto que ninguém, pouca vezes a gente fala, que é o aspecto do companheiro que está empregado, a relação com o colega dele que foi demitido. A gente sempre chama a atenção, porque eu não me desliguei da fábrica, eu vou permanentemente nas fábricas, para os companheiros serem solidários com quem trabalhou ali junto no pé da máquina durante 20 anos, ficou demitido, ficou isolado. Você que ficou desempregado deve ter sentido isso. Cadê os meus colegas do cigarro, do cinema, da brincadeira? Então, esse é um trabalho que as empresas devem proporcionar e todos nós ajudarmos, porque essa é a hora mais difícil. A notícia do desemprego é a morte para quem trabalha nesse país. Vamos dar uma olhada aqui, a gente já está estourando o tempo aqui, vamos ver mais uma pergunta do cidadão aí. É uma questão importante a se levantar. Meu nome é Cláudio César, sou morador do Valparaíso. Já tenho 2 anos que fiz um curso técnico em edificações. Hoje trabalho como autônomo porque estou desempregado. O que é que o senhor me sugere? O que é que eu devo fazer? O senhor me dá uma sugestão para que eu possa levar adiante esses meus objetivos. Passar para o Manuel Mendes ali rapidinho para a gente responder. O que a pessoa pode fazer? Eu acho que ele tem que fazer o seguinte, procurar acesso a crédito para que possa estabelecer e viabilizar, já que ele é dono da empregabilidade, já que ele tem a experiência técnica, capacidade técnica. A Edinalva também, o que você sugere? Assim, rapidinho. Então, o que eu gostaria de trazer até para essa provocação, né, a questão aqui é desemprego, mas a gente tem que pensar também o que é trabalho. O mundo hoje não é só de emprego, ao contrário, o mundo mudou. Essa questão do trabalho, ela tem uma outra contextualização e as pessoas continuam ainda no paradigma anterior. Eu só vou sobreviver se eu for empregado. Por que não ser um empreendedor, empresário e gerar empregos? Janice, qual é a sua proposta? Eu acho que para o ouvinte que é técnico em edificações agora, que já tem uma qualificação, nós ainda somos um mercado, considerando Brasília, né, eu não vou falar no âmbito nacional, apesar do âmbito nacional também ter aí um input do governo atual, que oferta vagas na construção civil.
um técnico em edificações, eu diria o seguinte, vá a todas as construtoras, bata nas portinhas. A construtora não é uma organização que busca agências, consultorias, então é preciso ir diretamente na própria construção. Direto na obra. Direto na obra. Procure, se ofereça, tem pouca experiência, entre como auxiliar em edificações, que ele é técnico de edificações, e se mantenha com essa, a gente falou no psicológico, se mantenha com essa expectativa positiva, mas seja agressivo também, busque as oportunidades. Encarar o desafio, porque atualmente nós temos um mercado aquecido ainda em construção civil, então ele é feliz se ele acabou de fazer um curso de técnico em edificações. As oportunidades estão aí, né? Agora, com o projeto de 1 milhão de casas, a coisa vai aumentar mais ainda. Pública para ele. Tá, Ezequiel, sua resposta. Muito rápido que a gente procure um posto do Cine, que está lá, pago pela sociedade brasileira, para oferecer precisamente isto aí. Oferecer, o Cine, certamente uma empresa foi lá no Cine oferecer vaga de técnicos em edificações, que é um dos setores da economia que nacionalmente se recuperou agora este mês passado. O Ministério do Trabalho, através do programa também de geração de emprego e renda lá no Banco do Brasil, que são recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador, tem recursos para o empreendedor popular, tem recursos para o microempresário, está lá. Falta um pouco também de qualificação do tomador do empréstimo. É qualificação e iniciativa, é qualificação, né? Para o empregado, mas qualificação também para o empreendedor. Tem recursos, tem recursos, tem tomador, mas essa ponte também é a qualificação. Mas até ele virar e passar a ser um empreendedor com acesso a crédito, vá a um posto do Cine, que este período agora é um dos períodos que mais se está o currículo lá, precisando. Né? Elabore um bom currículo, que também é um problema imenso do trabalhador brasileiro, elaborar um currículo. Elabore o seu currículo e leve a um posto do Cine, que no caso dele, eu tenho certeza que ele certamente vai encontrar um caminho. Tá bom, tem dica, doidado, tem muita oportunidade aí, quem quiser vai lá, corre atrás, né? Já boa sorte ao nosso amigo. Boa sorte, então, para o nosso amigo Cláudio César, para todos vocês, muito obrigado por ter participado, obrigado a você que está em casa pela audiência. Se você tiver sugestões para o programa, ligue para a gente, 0800 619 619, ou mande um e-mail para tv@câmara.gov.br. A gente se despede com uma música de Gabriel Pensador, A Dança do Desempregado. Obrigado e até o próximo Participação Popular. Tchau. Amanhã o dançarino pode ser você. Essa é a dança do desempregado, que ainda não dançou, tá na hora de aprender. A nova dança do desempregado, amanhã o dançarino pode ser você. E vai levando o pé na bunda, vai pro olho da rua e não volta nunca mais. E vai levando